Menina, quem diria que a mesma história narrada 500 anos atrás fosse se repetir até hoje na política atual brasileira? Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Não vou dizer que chorei, porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá. Euzinha, Jaqueline Ramires. E hoje, pessoal, eu vim aqui falar para vocês uma história muito interessante. É a história de Romeu e Julieta, que está se repetindo na atual política brasileira. É uma história de amor bastante clássica e bastante conhecida de vocês, mas não é bem desse amor que eu gostaria de falar com vocês hoje. É de um amor muito mais amplo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o amor após o coronavírus. Então fique ligado e bora pro vídeo! Essa pandemia tem mudado muita coisa na vida da gente. O nosso cotidiano tem se modificado, nós temos que ficar dentro de casa todo o tempo. E esse estado de isolamento, de estar consigo mesma, sozinho o tempo todo, tem nos proporcionado inúmeras reflexões. E uma delas é: existe amor após o coronavírus? Quando a gente fala de amor, é muito complicado, porque a nossa sociedade contemporânea do Ocidente está muito acostumado com o amor romântico e o amor cristão. E não é nada disso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Nós vamos falar do amor como afeto. O amor romântico é aquele amor de menininho, menininha, de casal, eu te amo, você me ama. É um amor bastante corrente nas histórias, seja ela na literatura, no cinema. Em vários nichos nós encontramos este amor romântico, que é um amor bastante ligado ao mercado, é um amor do livre mercado, é um amor comercial. É aquele amor que nós podemos pensar que é o amor do Romeu e Julieta, aquele amor que está presente nessa tragédia, uma tragédia que foi escrita por Shakespeare mais ou menos em torno de 1600, entre 1591 e 1595. Então é uma história que já está aí há mais ou menos uns 400 anos. É esse amor em que a pessoa só se completa se ela tiver um parceiro que corresponda a todas as expectativas depositadas nela. É um amor bastante cartesiano, é aquele amor do bem versus o mal. Essas são as histórias frequentes na Disney, são as histórias frequentes na literatura, seja ela em qualquer período literário, nós encontramos sempre uma história desse amor romântico. E por causa dessa tradição, o amor romântico ele se reflete nas nossas vidas. Muitas pessoas passam a vida deprimidas, porque não encontrou o amor da vida, esse amor que vai se casar e ter filhinhos e viver felizes para sempre. Mas nós sabemos que o amor, ele não é exatamente desse jeito, porque a convivência nos mostra que o amor não pode ser assim, o amor não pode ser apenas romântico, ele tem que ser muito mais amplo do que isso. Bom, se por um lado nós temos o amor romântico, por outro nós também temos um amor cristão. O amor cristão, ele vem construído, como o próprio nome diz, do próprio Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré, desde 2000 anos atrás. E é um amor que é muito preocupado com a caridade, com o bem-estar do outro. Ele apregoa que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. E nessa premissa nós vemos como o outro pode muitas vezes ocupar o lugar de si mesmo. Nós amamos o outro porque nós amamos o outro de verdade, ou porque nós nos amamos a nós mesmos, nos sentimos bem nos amando o outro e nós ficamos bem com a nossa própria consciência. No amor cristão nós percebemos nos próprios 10 mandamentos, que são os mandamentos da antiguidade, como o amor está presente. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar ao próximo como a si mesmo. O amor cristão, nesse sentido, ele chega a ser mais amplo que o amor romântico. Mas o amor romântico também está presente no amor cristão. Porque a gente tem um outro mandamento que diz: não cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, não ame o que não é seu. Esse caráter de propriedade que está bastante presente nas relações monogâmicas do
cristianismo. Mas no vídeo de hoje nós precisamos ampliar um pouco mais esse conceito do que é o amor. O amor, ele não é só esse amar ao próximo de uma maneira que você fique bem, e ele não é só um amor romântico de ter uma pessoa que te acompanhe durante toda a sua vida e vivem felizes para sempre. O amor, ele é muito mais amplo do que isso. E quando eu faço a pergunta, existe amor no coronavírus? É sobre esse amor que eu estou falando. Esse amor que tem a ver com o cuidado, que tem a ver com o zelo, que tem a ver com o respeito para com o outro. E ele não diz respeito a você, ele diz respeito diretamente ao outro. O amor é um sentimento que vale a pena ser discutido em sua relação com outros sentimentos, como por exemplo, da amizade. Como eu sou linguista, eu gosto muito da origem das palavras. E eu fui dar uma pesquisadinha e eu descobri que amor e amizade são palavras que podem ter uma mesma origem latina comum. Amicus. Amor e amizade são palavras que nascem num primeiro momento de um mesmo sentimento. Amicus é uma palavra de origem grega. A, não, egos, o eu, o não eu. Ou seja, o outro. Na própria palavra amigo, nós já encontramos a presença do outro, aquele que não sou eu. Bom, mas as palavras, elas são históricas, elas surgem com sentido e elas fazem sentido ao longo de toda a sua trajetória. E hoje, a palavra amor e a palavra amizade são vocábulos diferentes, mas esse resquício é bastante comum e está presente. Se nós pensarmos no amor como uma relação bastante próxima com a amizade, nós vamos entender do que estamos falando aqui hoje sobre esse amor pós o coronavírus. É um amor que tem a ver com a amizade, que tem a ver com um cuidado com o outro, que tem a ver com o respeito para com o outro. E não é que nessa situação de pandemia nós temos nos preocupados cada vez mais com o outro, o que o outro tem comido, como a pessoa em situação de rua e vulnerabilidade está vivendo. A pandemia tem nos despertado para esse momento de talvez um amor mais profundo, esse amor que deixa de ser um amor cristão e um amor romântico. A situação do coronavírus tem feito nos refletir sobre diversos grupos vulneráveis e como nós nos portamos diante desse grupo. Vou dar para vocês alguns exemplos. Bom, o primeiro deles é o grupo de idosos. O modelo neoliberal é um modelo que tende a eliminar as idades de ponta, porque são idades, tanto a infância, que daqui a pouquinho nós vamos falar deles também, quanto o grupo de idosos, são grupos que não geram dinheiro para o sistema capitalista. O grupo de ancião, especificamente, tem se apresentado como um grande problema do nosso sistema. A Europa, por exemplo, já passou por isso, é uma população que já envelheceu. Já que se trata de um grupo que não é economicamente ativo, a pandemia nos mostra que colocamos em primeiro lugar a economia e não vidas, pouco importa se esses idosos vão morrer. Isso tem acontecido bastante frequentemente no discurso do nosso querido e lindo presidente Bolsonaro, que não está nem um pouco preocupado com a população. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil e daí? Não vai. Lamento, quer que faça o quê? Em vez dele se preocupar em não deixar ninguém para trás, ele está apenas pensando em salvar a economia e não importa se para isso o grupo de idosos seja afetado e até mesmo venha a morte. Nesse sentido, existe amor para com os idosos após a pandemia? Agora, pensando por outro lado, nós também temos a outra ponta, que também não é economicamente ativa. As crianças têm sido alvo de ataques discursivos, principalmente. É bastante comum, em muitos governos do mundo, a volta das creches, das escolas. Por quê? Porque a criança fica em casa e não deixa o adulto trabalhar. Volta e meia, nós vemos casos de pais que relatam como é difícil trabalhar em casa com suas crianças. A gente não tem certeza se os animais não transmitem a doença, né? Isso foi levantado, na verdade, quando eles podem chegar em casa, contaminar o ambiente e alguém que tocou o ambiente acabar... Elas passaram a ser vistas como um estorvo, como aquela que impede o seu pai de trabalhar, e a infância é tutorada. As crianças dependem de um adulto para várias situações, como por exemplo a alimentação. Eu, como uma adulta, por exemplo, posso ficar 2 dias sem comer, mas uma criança não pode. A criança, ela tem horário para dormir, ela tem horário para levantar. Nesse sentido, existe amor para com as crianças depois da pandemia? Outro
grupo que é bastante interessante nós pensarmos as relações de afeto é o grupo LGBT. A população de travesti é uma população bastante vulnerável. Será que para as travestis é uma opção fazer o isolamento social? Como nós sabemos, 90% das travestis estão nas ruas se prostituindo. E neste momento de pandemia, vai existir amor para com as travestis? Esse período que se iniciou agora em março, as medidas de isolamento e o combate para a nossa segurança do Covid-19 só mostra as questões ignoradas pela sociedade e até mesmo pelo Estado. Nós, mulheres travestis e transexuais, somos ignoradas todos os dias. Também em toda a população LGBT é bastante comum que as pessoas sejam colocadas para fora de casa. Como nós podemos pensar o fique em casa para essa população? Além disso, nem todas as pessoas da sigla LGBT são postas para fora de casa. Eles têm que conviver dentro de um lar que muitas vezes é patriarcal, é homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, LGBTfóbico, como queiram. E são constantemente alvos da violência doméstica. E por falar em violência doméstica, nós também devemos lembrar de um grupo bastante comum que sofre este tipo de violência, que são as mulheres. Muitas vezes essa violência é mascarada, e agora com a pandemia, os índices dessa violência, do feminicídio, da violência com a mulher, têm aumentado bastante. E aquelas pessoas que moram sozinhas, que estão 100% no isolamento social? Eu tenho ouvido muitos relatos de que elas não estão aguentando viver o isolamento social e encontram maneiras de furar a quarentena porque elas não dão conta de conviver consigo mesmo. E aí eu faço uma pergunta: por que as pessoas não dão conta de conviver com os outros e nem consigo mesmo? A situação de pandemia, que nos coloca sozinhos conosco mesmo, nos leva à solidão. E a solidão nos leva a uma situação de se auto-perceber, de perceber quem sou eu e de perceber as nossas próprias frustrações. Nos confrontarmos com as nossas frustrações nem sempre é legal. Isso é o insuportável da solidão. Perceber que eu sou ruim, que eu tenho defeitos, que eu sou um monstro. Olha que interessante, quantas palavras legais nós já elencamos diante da pandemia. Solidão, frustração e tolerância. Esse talvez seja o momento de nós repensarmos as nossas tolerâncias. Nós evoluímos tecnologicamente, supostamente o homem chegou à lua, nós inventamos a vacina para milhares de doenças, os computadores cada vez mais avançados, a inteligência artificial cada vez mais frequente na nossa vida. Mas e os sentimentos? Nós evoluímos afetivamente? O amor que nós vivenciamos hoje, ele ainda é esse amor romântico de Romeu e Julieta, uma história contada 500 anos atrás, e Romeu e Julieta foi baseado numa história mais antiga. Então nós estamos contando a mesma história há muito tempo. O nosso amor, ele não passa desse amor romântico. Como nós vemos, o Bolsonaro, ele tem desenvolvido, será que um amor romântico, um amor erótico, um amor que foi frustrado pelo Moro? Será que tem tesão aí? Será que é um amor homoerótico? Como a sociedade também é recalcada, deixa pra lá. Esse amor romântico à parte, Bolsonaro foi obrigado a amar o próximo. A amar o próximo no sentido de cuidar do próximo e da sua população brasileira. Esse auxílio emergencial nada mais é do que esse amor, porque ele é obrigado a cuidar. Mas como ele não quer cuidar da sua população, como ele é obrigado a amar, obrigado a oferecer uma renda mínima para supostos vagabundos, tanto faz se esse auxílio chegou ou não chegou na conta das pessoas que estão realmente precisando. Ele deixa de amar a sua população, mas ele não deixa de amar quem? Os banqueiros, a economia, os empresários, os comerciantes. Este sim, ele não foi obrigado a amar, ele passou a amar imediatamente ao ver que seu modelo neoliberal está afundando. Depois de toda essa reflexão sobre o que é o amor, eu deixo uma pergunta para você. Existe o amor após o coronavírus? Existe um cuidado, um zelar para a população de idosos, para as crianças, para os LGBTs, para as travestis e para as mulheres que sofrem violência doméstica? O que a pandemia, na opinião de vocês, tem gerado? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se vocês gostaram desse vídeo, arrebenta no like, dá bastante like, chuva de like, e compartilha com as amigas e se inscreva no meu canal. Nesse momento da pandemia, é uma das poucas maneiras que eu tenho de
de me expressar e de me manter como artista. E se realmente você quer incentivar o crescimento do meu canal, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o número da minha conta bancária e vocês podem fazer um depósito. Assim eu consigo apresentar para vocês vídeo com cada vez mais conteúdo interessante, pesquisas mais descoladas e qualidade técnica. Um beijão, pessoal, e nos vemos!